meio que senti por um tempo a minha atenção ficar totalmente dispersa e com isso a minha capacidade de focar em um assunto em específico foi se tornando cada dia mais desafiador. Parece que sempre quando eu tento focar em algo ou fazer alguma coisa, logo depois vem aquele sentimento de desejar uma distração e eu não consigo me concentrar em apenas uma coisa de cada vez. Mesmo que sejam coisas que eu quero fazer ou que eu preciso me concentrar, eu simplesmente não consigo. Até porque ficar atualizando o feed do Instagram sempre será mais fácil. Se identificou com isso que eu falei? Eu sei que isso se tornou um problema para a maior parte das pessoas. E se você cansou de sentir que não tem mais o controle da tua própria vida e das tuas próprias ações, então eu vou te mostrar como eu consegui retomar a minha capacidade de me concentrar e parar de rolar o feed como um escape para as coisas importantes que eu precisava fazer. Alguns estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos, ou seja, milhões de pessoas somente no Brasil. Para essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito, mas sim uma forma de se auto-sabotar e que destrói o nosso recurso mais valioso, o nosso tempo. E nós já podemos imaginar o rumo que a nossa vida pode chegar se você não fizer nada para mudar essa realidade de procrastinação. E pasmem, todas as vezes que você encontra uma resistência para fazer alguma coisa é porque provavelmente o resultado daquilo pode mudar a sua vida. E essa é uma resistência que a nossa própria mente cria toda vez que a gente está na passagem para um próximo nível. Toda vez que você for fazer algo melhor, sempre terá uma resistência. Até porque isso é normal. Pense como se você estivesse subindo uma escada. É muito mais trabalhoso você subir do que para descer. E da mesma forma na vida. Então eu comecei a procurar vários livros sobre atenção, foco, distração. E sim, a verdade é que eu encontrei muitos deles. Mas houve um problema e que ninguém te fala. É que todo livro sobre foco e produtividade são idênticos. Eles podem até inventar termos, personagens diferentes, trocam a linguagem, mas fundamentalmente, se você leu um, você leu todos. E felizmente, você não precisa ler nenhum desses livros. A não ser, é claro, que você queira. Porque aqui estão as 3 coisas que você precisa saber sobre como corrigir o seu foco, mesmo que você se distraia facilmente com coisas aleatórias. Primeiro de tudo, entenda que atenção e foco são coisas diferentes. E, Michele, qual é a diferença então? A atenção, ela é um conceito amplo e isso se resume basicamente à nossa consciência de forma geral. Nós podemos ter atenção em várias coisas que acontecem ao nosso redor ao mesmo tempo. Embora o foco ele seja um processo que controla a nossa consciência para se concentrar em algo específico. E o foco é sim um recurso limitado e esgotável. E sabendo disso, você deveria lembrar de realmente se concentrar em uma coisa de cada vez, porque dispersar o teu foco vai te causar um cansaço mental muitas vezes desnecessário. Segundo, o nosso foco, ele também acaba filtrando as distrações. Então, quanto mais distrações existem, mais o seu foco está sendo desperdiçado. E existem sim algumas pesquisas que te sugerem formas de treinar o seu foco, mas elas são basicamente treinamentos cognitivos e que podem sim aumentar a sua capacidade de ter foco por um longo período de tempo. Mas esse tipo de treinamento, ele tem resultados variados, pois afinal nós somos seres individuais e temos as nossas peculiaridades distintas umas das outras. E a verdade é que o nosso cérebro é complicado mesmo. Então, para fixar o meu foco, eu decidi que eu só ia fazer coisas simples. Pelo menos simples para minha cabeça. Eu comecei minimizando as pequenas distrações externas, começando pelo mais óbvio, que é o meu telefone. Eu fiz uma limpa em aplicativos que eu nunca uso e eu escolhi estabelecer limites de tempo para aplicativos em específicos, aqueles que eu uso demais. E eu basicamente silencio todas as minhas notificações. Fazendo isso, começando pelo mais básico, eu consegui reduzir drasticamente o meu tempo de tela, mesmo trabalhando com o digital. E fazendo essas pequenas primeiras ações, você consegue silenciar muito
Porém, o silêncio me fez notar o grande número de distrações internas que eu também tenho e que eu descobri que existem mais distrações internas e que vão desde pensamentos intrusivos até uma anotação boba que eu deixei de fazer. Esses pensamentos passageiros que por vezes acabam tirando a atenção de nós fazermos uma tarefa, como me perguntar, será que eu preciso comprar pasta de dente? Ou será que eu respondi aquela pessoa que me mandou mensagem há uns dias atrás? Ou talvez ainda pensamentos do tipo, eu gostaria de ter aprendido um instrumento musical quando criança. E todos esses assuntos raramente eram urgentes, mas muitas vezes importantes o suficientes para me tirarem do foco. Então, o que eu fiz? Eu dediquei uma única página ali do meu caderno de um bloco de notas para anotar rapidamente essas coisas que eu precisava lembrar mais tarde. E quando mais tarde chegou, eu resolvia todos esses pensamentos com base na ação, na importância de cada um deles e na minha disponibilidade de tempo. E eu confesso que para mim isso foi um divisor de águas, porque me ajuda a evitar a tentação de realizar multitarefas. Então, sempre que eu precisava lembrar de algo, eu ia lá e anotava. E depois eu resolvia aquilo com base nessas 3 questões: no tempo, na importância e desenvolver qual ação faria para fazer aquela tarefa. E eventualmente, ao longo do tempo, eu fui percebendo que esses processos podiam sim ser um pouco mais automatizados e eu decidi reunir tudo isso dentro de um modelo do Notion. Agora eu poderia definir as minhas tarefas e marcá-las como realizadas, e eu acho esse aplicativo extremamente útil. Se você quiser tentar, eu vou incluir o link do meu template na descrição desse vídeo dentro do Notion Planner, porque é onde eu consigo organizar todas as áreas da minha vida e todas as tarefas para não dispersar o meu foco com coisas desnecessárias. Mas uma vez que eu consegui controlar as minhas distrações, tanto internas quanto externas, eu decidi elaborar um cronograma que minimizou ser multitarefa, otimizando ainda mais os meus níveis de energia, e tudo o que me restou foi realmente focar. E longe de mim trazer aqui isso para vocês e falar que é fácil, porque na verdade tudo é treino. Quanto mais você treina, mais fácil fica você voltar ao foco e minimizar todas essas distrações que existem ao nosso redor. E dessa forma você percebe, quanto mais você treina, mais você consegue se envolver com as atividades e ter presença naquilo que você realmente está fazendo. E então, um belo dia, eu ainda não saí da cama e acabei usando o meu telefone por longos e incansáveis minutos. E eu percebi que isso impactou completamente o meu dia como um todo. E eu chamo isso de ressaca de produtividade. Treinar o nosso cérebro para conseguir ser funcional e produtivo é uma coisa que leva tempo. Mas sempre pense, você pode sim voltar ao foco a qualquer momento. Estar consciente disso é o ponto-chave. Teu único exercício a partir de agora é perceber que a tua mente ela vai devagar naturalmente em várias coisas, mas você também, ao mesmo tempo que tem o poder de devagar, tem o poder de voltar no foco e empurrar a tua mente para onde você quer que ela esteja.